Prepare-se, porque o que você vai ver agora não parece real. Homens com 4 pernas, mulheres que desafiam a ciência e mutações que ninguém conseguiu explicar até hoje. Essas são as pessoas mais bizarras, misteriosas e perturbadoras que já passaram pela Terra. E sim, todas elas existiram. E no final desse vídeo, você vai descobrir a história de uma figura tão estranha que até os cientistas se recusaram a dar um parecer oficial. Você consegue imaginar passar mais de 40 anos sem dormir? Parece ficção científica, loucura, ou talvez uma mentira contada para chamar atenção. Mas o que você vai ouvir agora é um dos casos mais bizarros já documentados. Prepare-se, porque este vídeo vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o corpo humano e sobre os limites da realidade. Estamos apenas começando. Nossa jornada pelo mundo das pessoas mais estranhas que já existiram começa com Thai Ngoc, um fazendeiro vietnamita que ficou famoso por algo simplesmente inacreditável. Ele afirmava não dormir desde 1973, após sofrer uma febre muito forte. A parte mais impressionante, ele aparentemente não sofre nenhum efeito colateral dessa insônia eterna. Segundo ele, tentou de tudo para dormir, desde medicamentos a terapias alternativas, mas nada funciona. Apesar de não dormir há décadas, ele se mantém fisicamente ativo, trabalhando na roça, carregando sacos de arroz e fazendo tarefas pesadas. Médicos locais examinaram Thai, mas não conseguiram explicar o fenômeno. Seu corpo não descansa, mas também não para. Seria isso um superpoder ou uma maldição? Observada em algumas criaturas marinhas, Wang não apresenta sintomas, não sente dor e não tem qualquer condição de saúde fora do normal. Ninguém, até hoje, conseguiu dar uma explicação plausível. Alguns cientistas sugerem que seja resultado de uma mutação rara. Outros dizem que pode ser efeito colateral de algum metal pesado em seu organismo. O fato é, ela brilha e ninguém sabe por quê. Os médicos nunca encontraram sinais de perfuração ou sangramento interno. Como isso é possível? Até hoje, é um completo mistério. Lotito morreu de causas naturais, sem relação com seu cardápio bizarro. Essas pessoas desafiam completamente o que conhecemos sobre biologia, medicina e os limites do corpo humano. Mas o que será que está por trás de casos tão extremos? Estamos lidando com mutações genéticas raríssimas ou com algo que vai além da ciência atual? É exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo. Imagine nunca mais sentir fome, nunca precisar de um prato de comida, um copo de água ou até mesmo uma bala para mastigar. Parece impossível, certo? Mas esse é o caso documentado de uma mulher que desafia todas as leis da biologia humana. O nome dela é Prahlad Jani. E embora o nome soe masculino, em muitas fontes a figura é representada ora como homem, ora como mulher, devido a traduções e interpretações religiosas, o que só aumenta o mistério em torno de sua identidade. Nascida em uma vila remota da Índia, Jani afirmou que desde os 11 anos de idade não come e não bebe absolutamente nada. Segundo ela, tudo começou após uma experiência espiritual que teve em um templo dedicado à deusa Durga. Ela conta que, após um transe profundo, sentiu-se diferente e nunca mais teve fome ou sede. Médicos e céticos riram, claro, até que os testes começaram. Entre 2003 e 2010, o governo indiano, junto com o Departamento de Defesa e grupos de cientistas, monitorou Jani em ambientes completamente isolados e com vigilância constante.
Durante os testes, que duraram 15 dias, ela não ingeriu uma única gota de água ou grama de alimento. E o mais assustador, seu corpo não apresentou sinais de desidratação ou desnutrição. O nível de urina produzido foi quase nulo. Ela não defecava, não urinava, não comia e mesmo assim estava viva, lúcida e cheia de energia. As câmeras gravavam o tempo todo. Médicos faziam exames diários. Ela passava por tomografias, ultrassons, testes sanguíneos. Tudo apontava para o mesmo resultado. Algo inexplicável estava acontecendo ali. Alguns sugeriram que seu corpo teria desenvolvido uma forma extremamente rara de absorver energia do ambiente. Outros alegam que pode se tratar de respiração celular por via da pele. Algo nunca registrado em humanos, mas nada foi comprovado. Os cientistas simplesmente não conseguiram encontrar uma explicação racional. O caso foi arquivado, ignorado, engavetado pelas autoridades. E se tudo isso já parece insano, espere até saber como ela explica esse dom. Segundo Jane, ela sobrevive graças à energia que recebe diretamente da deusa que apareceu em sua visão. Para ela, a luz solar e as bênçãos espirituais são suficientes para alimentar seu corpo e sua alma. Nenhuma lógica científica consegue entrar nesse tipo de explicação. E por isso, o caso foi silenciosamente deixado de lado. Mas a verdade é que nos bastidores, o nome de Jane ainda circula entre pesquisadores de longevidade, neurociência e até programas militares secretos. Isso mesmo, há quem diga que o interesse do governo indiano não era apenas científico, mas estratégico. Imagine criar soldados que não precisam comer, beber ou dormir. Um super-humano de guerra parece ficção, mas talvez seja apenas o início de algo real. E por que esse caso não é amplamente divulgado? Por que a ciência, que se gaba de buscar respostas, simplesmente se cala diante de algo assim? A resposta, meu amigo, talvez esteja além da medicina. Talvez toque em algo que a ciência moderna ainda não tem coragem de encarar. Será possível que existam pessoas vivendo entre nós que não precisam das regras da biologia tradicional? E se essa mulher não for a única? E se houver outros escondidos, ocultos, protegidos por seitas ou governos que desejam manter tudo em segredo? No próximo capítulo, você vai conhecer o caso de uma criança que nasceu com uma condição tão incomum que chegou a ser tratada como uma entidade mística por seu povo. Uma criança que muitos acreditam ser a reencarnação de algo muito maior. Você está prestes a conhecer uma das histórias mais assustadoras, ocultas e, acredite se quiser, reais que já foram escondidas da humanidade. No coração da cordilheira do Himalaia, há uma floresta que nem os moradores locais ousam se aproximar. Uma região envolta em lendas, silêncios e desaparecimentos inexplicáveis. Os nativos a chamam de a Terra dos Sussurros, onde dizem que até os animais recusam-se a entrar. Mas o que há de tão assustador nessa floresta? Prepare-se, porque o que foi encontrado ali pode mudar tudo o que você acredita sobre a vida, a morte e o que nos observa quando achamos que estamos sozinhos. Tudo começou com uma expedição silenciosa. Em 1997, uma equipe internacional de pesquisadores, entre eles botânicos, geólogos e exploradores, foi enviada ao Himalaia para estudar uma anomalia magnética detectada por satélites. Nada muito anormal. Até que eles perceberam que nenhum sinal de rádio funcionava ali. GPS, morto, bússolas, giravam sem controle. Ao entrar na floresta, os pássaros silenciaram. Os ventos pararam. Era como se o tempo estivesse
suspenso, e então veio o primeiro desaparecimento. O mais experiente guia nativo do grupo simplesmente sumiu do acampamento durante a noite, sem pegadas, sem barulho, sem luta, apenas o cobertor dele, ainda morno. No dia seguinte, mais 2 pesquisadores começaram a apresentar sintomas estranhos: sangramentos nasais, alucinações visuais, perda de noção do tempo, mas nenhum deles estava preparado para o que encontrariam ao amanhecer do 3º dia. Uma construção impossível. Enquanto rastreavam o perímetro de segurança, encontraram uma espécie de templo parcialmente enterrado entre raízes gigantes. Não havia registros de civilização naquela altitude, mas ali estava, uma estrutura octogonal, feita com pedras lisas, extremamente polidas, com cortes perfeitos demais para qualquer tecnologia conhecida há milênios. Em sua fachada, inscrições em uma linguagem desconhecida, com símbolos que pareciam vibrar quando olhados por muito tempo. O que estava dentro era ainda mais assustador. Eles encontraram corpos mumificados, sentados em posição de lótus, como se tivessem sido congelados no tempo. Mas não estavam mortos. Um deles abriu os olhos. O pânico tomou conta. Equipamentos quebraram, sinais foram cortados e os poucos que sobreviveram até o helicóptero de evacuação recusaram-se a falar sobre o que viram. Alguns desapareceram meses depois. Outros ficaram internados em instituições psiquiátricas. Mas os arquivos vazaram. Em 2012, um grupo hacker vazou documentos ultra-secretos supostamente ligados ao caso. Entre os arquivos, imagens em infravermelho da floresta revelavam estruturas metálicas subterrâneas, pulsando com algum tipo de energia desconhecida. Também havia transcrições de gravações, nas quais se ouvia claramente vozes falando línguas extintas. Mas as vozes não eram humanas. Eles não foram criados aqui, dizia uma das transcrições. Eles estavam apenas esperando. Teorias e o encobrimento global. Cientistas do mundo todo tentaram desmentir, mas os sinais continuam. Até hoje, satélites evitam mapear aquela região com detalhes. Aviões são proibidos de sobrevoar. E sabe o mais assustador? O local exato foi apagado de todos os mapas públicos. As imagens de satélite são substituídas por florestas genéricas. Mas os dados não mentem. Há interferência eletromagnética constante. O que ou quem está dormindo lá? Alguns acreditam que o templo guarda entidades extradimensionais que foram aprisionadas há milênios por uma civilização desaparecida. Outros dizem que aquilo é um portal e que os corpos sentados são sentinelas que não morreram, apenas esperam uma nova ativação. E há quem afirme que o local já está sendo explorado secretamente por agências governamentais que estão tentando extrair tecnologia antiquíssima e perigosa. Mas há um detalhe que ninguém consegue explicar. Cada pessoa que entrou naquela floresta e sobreviveu relatou o mesmo som. Um sussurro profundo vindo de todos os lados, dizendo o próprio nome da pessoa. E você conseguiria entrar nessa floresta? Mesmo sabendo que talvez você não volte igual. Se você achava que o mundo era como nos ensinaram, está na hora de rever tudo. O que mais está escondido sob nossos pés? O que mais está sendo silenciado para que você nunca saiba a verdade? E se o próximo a ouvir os sussurros for você?